Meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Somos muito gratos a Deus por poder estar aqui pela primeira vez, conhecendo uma parte dos irmãos dessa igreja linda e que está muito bem nesta noite, unida junto com esta comunidade para adorar a Jesus Cristo. Louvo ao Senhor pela vida do pastor Micael, que Deus abençoe o pastor Micael, a vida do pastor Isaac. Antes eu só lhe conhecia de ouvir falar. Hoje eu lhe conheço pessoalmente. Deus abençoe a todos os obreiros, cantor Bruno Targino, né? Deus abençoe Bruno grandemente, esse canal de Deus, Levita do Senhor. Minha esposa, irmã Leide, nosso filho Azaf, nossa prole ali, minha amiga Leia. Leia é uma bênção na minha vida, viu, irmãos? Bênção de Deus. Oi? A Leia é bênção. A Leia, através dela que eu conheci a minha esposa. Através dela, Deus me fez uma promessa um dia que ia me levar para morar numa terra seca e que lá ia me abençoar, ia me dar esposa, ia me dar filho, ia me dar casa. E Deus cumpriu. Eu conheci Leia e através de Leia conheci a Arleide. A Arleide era viúva, 5 anos andando pelo Rio Grande do Norte, gastando pneu de uma estrada ali. E vim eu lá de Curitiba, no estado do Paraná, para conhecer ela. E hoje estamos uma família abençoada. Há 10 anos estamos juntos. O inimigo não quis e muitas das vezes não quer a família unida, mas Deus, quando une, Deus ele une em um propósito. E o nosso propósito está aqui, servir a Deus e glorificar o nome dele, porque ele é bom. Amém? E você que tem motivo de adorar a Deus, adore a Deus nessa noite. Sinta-se à vontade, porque o Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo, já se faz presente em nosso meio nesta noite. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 1. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 1 e o versículo de número 18 tão somente. Diz assim a palavra do Senhor. Quantos encontraram? Diga, eu achei. Quem não encontrou, diga, eu não achei. Você não achou, vou te esperar, viu? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 18. Livro, se você quiser ficar de pé, com reverência não a mim, mas sim a palavra do Deus vivo, que é uma palavra viva. Glória a Deus por isso. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 1 e versículo de número 18. Preste atenção. Diz assim a palavra do nosso Deus: vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Pode se assentar, adorando a Jesus, glorificando a Deus. Queridos irmãos, este versículo bíblico está sendo aqui profetizado pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, ele é conhecido no Antigo Testamento como o maior profeta dos profetas maiores, mas não o maior profeta porque ele tinha um status maior, ou o maior profeta porque ele tinha uma estatura também fisicamente maior do que os outros profetas, não. Mas ele era conhecido como o maior profeta porque ele profetizou por um período mais extenso, maior do que os outros profetas. E ele também é conhecido como profeta messiânico, ou seja, o profeta que mais profetizou a respeito da vinda do Messias, de Jesus Cristo, o nosso Salvador.
A primeira profecia de Isaías a respeito da vinda do Messias está no capítulo 9, no versículo 6, a qual diz assim: um menino se nasceu e um filho Deus nos deu. Sobre o seu ombro está sentado todo o principado e potestade. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e também príncipe da paz. O profeta Isaías, ele profetizou muito a respeito da vinda de Cristo, a respeito da vinda do nosso Salvador. Por isso ele é conhecido como o profeta messiânico. E o profeta Isaías aqui, ele também está profetizando também a respeito da vinda do Messias. E ele está dizendo em um chamamento, em um convite a respeito da vinda de Cristo, mas dentro de um ato profético e teológico que muitos talvez não entendam, se eu não aqui explanar a respeito sobre este versículo. Ele está dizendo ali: vinde e argue-me. Esse argue-me, essa palavra, ela está num contexto jurídico, de um contexto de uma fala tribunal, aonde ele está falando: eu estou indo para agir ao seu favor. Está declarado sobre o seu favor. E ele está declarando o quê? A respeito do pecado, da natureza pecaminosa, porque desde Adão, aleluia, a partir do momento que ele peca, a natureza humana agora carrega sobre si uma natureza pecaminosa, aleluia. Eu e você aqui, nós temos essa natureza. Se você hoje gerar um filho, nascer, ele vai nascer com essa natureza pecaminosa, ainda que você vê nele toda a inocência, ainda que você vê na criança toda a pureza, mas a natureza dele, por ter nascido diante do contexto, aleluia, humano, ele nasce dentro de uma natureza pecaminosa. Ele não vai ter que aprender, ter curso para aprender a praticar o pecado. Automaticamente ele vai caminhando e pecando. Mas a palavra do Senhor, ela vem como um antídoto. A palavra do Senhor, ela vem como uma bússola. Ela vem como um caminho para guiar, para também curar e também para libertar do pecado. Jesus, o profeta está dizendo ali: ainda que os seus pecados sejam como a escarlata é uma cor vermelha, mas para querer dizer uma cor vermelha exagerada, um vermelho exagerado, ou um vermelho forte. Então, um vermelho além da cor vermelha. Ainda que o seu pecado seja, ele está dizendo, como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Então Jesus, ele está falando ali, está convidando: vinde a mim. Vinde, porque já está declarado: eu vou fazer com que o seu pecado seja sarado. Não há ninguém que possa sarar o pecado de uma pessoa senão Jesus Cristo de Nazaré. Psicólogos não saram pecado, psiquiatras não saram pecado, religiosos não saram pecado, o pastor não sara pecado, o pregador não sara pecado, mas a palavra que o pregador prega, a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma a vida, porque ela é uma palavra viva. A Bíblia vai nos dizer que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes que penetra entre a junta e a medula, divide a alma do espírito e é apta para discernir intenções do coração. Aleluia! Ela faz aquilo que a medicina não pode fazer. Ela faz aquilo que o homem não pode fazer, porque ela é uma palavra viva. Ela se renova a cada manhã. É por isso que nós lemos ela continuamente. É por isso que ela é a nossa regra de fé. É por isso que nós andamos com ela debaixo do braço, porque ela não é um livro qualquer. Ela é um livro que está excedente a qualquer outros livros. Se juntasse todos os livros de todas as bibliotecas da terra, nenhum deles poderia ser como a palavra de Deus. Aleluia! Melhor, muitos deles estão sendo extraídos estudos sobre a palavra de Deus, mas ela é excedente.
excedente a tudo, porque este livro já atravessou séculos. Por causa desse livro pessoas foram mortas, por causa desse livro pastores foram perseguidos, por causa desse livro pregadores foram perseguidos, por causa desse livro evangelistas foram perseguidos, porque este livro, ele incomoda o inferno. Este livro, ele traz sim a vontade de Deus para a humanidade. E Jesus, ele está dizendo, o Senhor está dizendo pela boca do profeta Isaías ali: vinde a mim. É um convite, é imperativo esta palavra. É um convite imperativo: vinde a mim. E eu quero destacar aqui nesta noite 5 vindes do Senhor. Aleluia! A Bíblia vai nos dizer que Maria estava desposada. Ela estava sendo pronta para se casar. Ou seja, no nosso contexto, ela estava noiva com José. A Bíblia vai nos dizer que então, pela profecia de Isaías, que a virgem conceberia. A Bíblia vai nos dizer que Maria estava pronta para casar com José. A Bíblia vai dizer que então o Espírito do Senhor vem sobre Maria e ela agora aparece grávida. A Bíblia diz que José tenta se apartar da sua mulher, envergonhado com a situação, porque não estava entendendo o propósito de Deus, o propósito divino sobre aquela situação. E quando ele se aparta, a Bíblia diz que o anjo vai e diz a José: volta e se ajunte com Maria, porque isso é para cumprir a vontade de Deus. E José agora entende o propósito de Deus. A Bíblia diz que o menino nasce, e quando o menino nasce, há um grande alvoroço, porque todos vão para adorar, vão para levar a ele mirra. Os 3 reis magos vão levar mirra, ouro, vão levar para ele incenso em forma de adoração. Todos queriam conhecer o conhecido pelo nome de Rei dos Judeus. E a Bíblia diz que Herodes, ele ficou tão atemorizado, com medo de perder o seu trono, ao ponto que ele mandou matar todas as crianças de 3 anos abaixo, para poder eliminar a Cristo. Mas a Bíblia diz que o mesmo anjo que falou com Maria, pegou e falou para ela: sai daí e vai para Nazaré. Aleluia. E a Bíblia diz que Maria, chegando em Nazaré ali, o menino começa a crescer, o menino começa a se fortalecer. Quando tem 12 anos, ele vai no templo do Senhor, e quando ele chega no templo do Senhor, no dia de festa, e ele está dentro agora ali do tabernáculo ali, e a Bíblia vai dizer que ele começa a falar a respeito da palavra do Senhor, e os sacerdotes, os escribas, todos os sábios da Bíblia, da Torá, naquele momento ali, estavam ouvindo ele falando: da onde que vem tanta sabedoria sobre a vida deste menino? E ele olha para eles: eu só estou falando a respeito das coisas do meu pai. Aleluia. Eles poderiam ter pensado: está falando de José? Não, Jesus está falando do Deus vivo, o Pai da eternidade. Aleluia. O Todo-Poderoso, aleluia, o Deus que fez os céus e a terra, estava cumprindo o grande propósito. No Antigo Testamento, para poder perdoar os pecados, o sacerdote tinha que pegar um cordeiro sem mancha, sem ruga, sem mácula, sacrificava o cordeiro. O sacerdote pegava o sangue daquele cordeiro, e a multidão, como vocês estão aqui, iam até o sacerdote, a qual ele pegava uma espécie de uma esponja e salpicava ele com o sangue, e aquelas gotículas de sangue pegava sobre a vida deles, ao ponto que pela lei ele era encoberto o seu pecado, e eles eram perdoados do pecado. Era um ato, um rito que havia naquele momento sacerdotal. Mas a Bíblia vai nos dizer que depois o primo de Jesus Cristo, João Batista, ele começa a pregar no Rio do Jordão, e uma multidão vai até João Batista, e a mensagem de João Batista era uma só: arrependei-vos do vosso pecado, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado a vós, arrependei-vos do vosso pecado e sejam batizados. A Bíblia vai dizer que era multidão que ia para poder ouvir João Batista e ser batizado nas águas do Rio Jordão. João Batista não era porque era seu sobrenome, mas sim porque ele era aquele que batizava nas águas.
águas. A Bíblia vai nos dizer que então João Batista está ali, sendo a atração daquele momento, multidões indo para ouvir, multidão indo para poder ser batizado nas águas do Rio Jordão. E a Bíblia diz que num belo dia, Jesus Cristo, ele vai até o Rio Jordão, e quando ele vai até o Rio Jordão, a Bíblia vai nos dizer que João Batista olha para ele e diz: este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! E a Bíblia vai nos dizer que o povo que estava ali começaram a seguir a Jesus, os discípulos de João Batista. E dois dos discípulos, um era André, irmão de Pedro. E a Bíblia diz que André vai lá e chama Pedro e vai falar de Jesus Cristo e leva Pedro até Jesus. E quando Pedro chega até Jesus, pelo convite de André, que André diz para ele: vinde, vamos conhecer ele, o Messias. Aleluia, não é o João Batista, aquele só batiza com água para o arrependimento, mas esse é aquele que nos leva para o verdadeiro caminho, nos leva para o caminho. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro vai até Cristo. E quando Pedro vai até Cristo, Jesus diz para ele: Simão, a partir de hoje você não será mais chamado Simão, mas Cefas, que significa Pedro. Aleluia, Pedro, a palavra, o nome Pedro significa fragmento de rocha. Aleluia, o Jesus mudou a identidade daquele homem. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele nos chama, quando Jesus ele nos convida e nós vemos para ele, a primeira coisa que ele faz em nossa vida é mudar a nossa identidade. Aleluia. Eu sei que tem gente que me escuta aqui nessa noite que Jesus mudou a sua identidade, porque ele também mudou a minha identidade. A minha identidade lá no passado era manchada. A minha identidade lá no passado ela era terrível. A minha identidade lá, você é o bonzão. A minha identidade lá no passado é aquele que ia para os bailes, para as noites, que bebia, metido a valentão, metido a isso, aquilo, outro. Mas Jesus chegou, aleluia, e deu uma nova identidade, deu um novo nome. Aleluia, eu sei que você está aqui e muitas das vezes você passou noite bebendo, acordou, aleluia, passando mal, mas Jesus chegou na sua vida e mudou a sua vida, mudou a sua história, mudou a sua identidade. E muitos olham e falam: agora é crente. Sim, agora é crente, porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, aquele que bebia não bebe mais, aquele que mentia não mente mais, aleluia, aquele que roubava não rouba mais, aquele que enganava não engana mais, porque Jesus, ele é transformação para as nossas vidas. Aleluia. Então o primeiro vinde é aquele que Jesus chama para mudar a sua identidade. E Jesus quer mudar a sua identidade aqui nesta noite. Jesus quer mudar a sua identidade aqui nesta noite. Depois que Jesus saiu dali, a Bíblia diz que foram e chamaram Felipe, Natanael. A Bíblia vai dizer que quando chama Felipe, vai e chama Natanael. E a Bíblia vai dizer que quando ele chama Natanael, porque Natanael ele estava no contexto daquela situação a qual Herodes mandou matar aquelas crianças de 3 anos abaixo. E Natanael tinha um segredo com Deus, porque a mãe dele escondeu ele debaixo da figueira. As figueiras naquela época caíam muitas folhas, e ali ela escondeu o seu filho. E a Bíblia vai dizer que quando Natanael chega até Cristo Jesus, olha para ele e diz assim: Natanael, eu vi você debaixo da figueira. E ele falou: Senhor, o Senhor me conhece, Senhor. Aleluia, porque Jesus, ele é aquele que conhece todos e todas as coisas, sabe de tudo, ele conhece os seus segredos, ele conhece, aleluia, o mais secreto íntimo, o âmago da sua alma, ele sabe do seu sofrimento, ele sabe dos seus segredos, e ele gosta de se revelar para nós. A Bíblia vai dizer que então quando ele traz ele, e Jesus fala para ele: está aí um israelita sem dolo. Essa palavra israelita sem dolo quer dizer um israelita que não tem nada de engano na vida dele, uma pessoa íntegra. E esta noite Jesus também está chamando você
Você que diz, eu não bebo, eu não preciso ser crente porque eu não bebo. Eu não preciso ser crente porque eu não vou forró. Eu não preciso ser crente porque eu não faço isso e não faço aquilo. Eu não preciso ser crente porque eu sou tudo certo, eu não estou errado na sociedade. Muito bem, você é ótimo na sociedade. E que bom que se todos os crentes fossem assim, ótimo na sociedade. Aleluia. Mas Jesus está chamando você também aí, viu, Natanael? Você aí que é íntegro na sociedade. Você que é íntegro no seu contexto de vida. Que só falta para você ser crente. Jesus está lhe chamando você também. Aleluia. Jesus está chamando você também. Você que é íntegro, você também precisa de Cristo. Aleluia. Porque a sua integridade não sara o seu pecado. Não sara a sua natureza, mas a presença de Jesus Cristo, mas a presença do Senhor, aleluia, ela sara a nossa natureza e nos dá convicção deste sacrifício. Aleluia! O terceiro vinde de Jesus Cristo, ele se apresentou e disse: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele tem prazer, aleluia, em sarar pessoas oprimidas, pessoas sobrecarregadas, aquele peso, aquele fardo. Quem sabe nesta noite você está me ouvindo e você está com um fardo sobre a sua vida, um peso sobrecarregado, sobrecarregada, e Jesus manda lhe dizer: vinde a mim. Só eu posso tirar esse fardo, só eu posso tirar esse peso, só eu posso tirar essa carga sobre a sua vida. Xarabacai, Urimicandarabagai. Só ele pode tirar essa opressão da sua vida. O psicólogo não pode tirar, o psiquiatra não pode tirar, os remédios não podem tirar, mas Jesus, ele pode, porque dele está todo o poder, porque nele está todo o poder. Aleluia! Jesus está chamando você que chegou aqui sobrecarregado. Jesus está chamando você que chegou aqui oprimido. E nesta noite você vai ser liberto dessas amarras. E nesta noite você vai ser liberto dessas prisões. E nesta noite nós declaramos sobre a sua vida que você vai sair daqui leve, que você vai sair daqui glorificando, que você vai sair daqui exaltando o nome do Deus que fez o céu e a terra. Anagasuri canto e derreminarabai, Arabachandarabagai. Jesus ainda faz milagre. Jesus ainda não, Jesus é o mesmo. O mesmo Jesus que passou milagres nos passados, nas cruzadas evangelísticas. Aleluia! Ele ainda é o mesmo. É nós que não chamamos a existência, mas nesta noite, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, se há alguma opressão aqui, eu repreendo no nome de Jesus Cristo. Se há algum fardo sobre a sua vida aqui, eu repreendo no nome de Jesus Cristo. Levanta a sua mão para o céu. Alabachandarabai. O Espírito Santo passeia em nosso meio. Aleluia, ele vai tirar este fardo, ele vai tirar esse peso. Você não consegue mais, você não consegue caminhar, você não consegue acreditar, você não consegue sonhar, porque esse fardo parece que é maior do que você. Mas nesta noite eu quero dizer: há um que é maior do que o seu fardo, há um que ele adora carregar fardo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quantos creem nesta noite? Dê glória a Deus. Dê glória ao nome de Jesus, porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que nos ouve. A sua palavra diz que o seu ouvido não está tampado para que não possa nos ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos alcançar. Jesus está te vendo nesta noite. Jesus está lhe ouvindo nesta noite. Jesus pode chegar com providência, com aquilo que você precisa nesta noite na sua vida. Aleluia, aleluia. O quarto vinde, no livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo número 14. Jesus vai falar a respeito da grande ceia, a qual ela lá está representativa, o convite para a salvação, para sentar na grande mesa com Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele convida para poder vir na grande ceia. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus manda o convite, um diz: eu não posso, porque eu comprei uma junta de boi. O outro diz: eu não posso, porque eu casei.
O outro diz, eu não posso porque eu comprei umas terras e não posso. E o quarto vinde é para você materialista que só pensa nas coisas dessa vida. Você materialista que pensa só nessas coisas dessa vida. A Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis entre os homens se nós esperar de Deus somente nessa terra. Você só agradece a Deus quando compra um carro. Você só agradece a Deus quando compra uma terra. Você só agradece a Deus quando compra uma junta de boi. Jesus está mandando você vir a Ele e abandonar esse materialismo. Aleluia, porque Ele quer libertar a sua vida. Aleluia, vim para Cristo. Não quer dizer sinal de pobreza, não. Porque a Bíblia diz que Ele nos abençoa nessa vida e ainda na outra. Aleluia. O que é errado é eu pensar em Deus só nas coisas dessa terra. Deixar Deus em segundo plano. Deixar Deus em segundo plano. Tem até crentes que são assim, infelizmente. Coloca Deus em segundo plano, coloca a obra de Deus em segundo plano. Aleluia, Jesus, Ele está convidando para você se soltar dessas amarras das coisas terrenas. Se soltar das amarras das coisas materialistas, porque ela lhe coloca longe de Deus e distante de Deus. Não é errado você possuir, errado é você amar aquilo que você possui acima de Deus. Aleluia, você não pode amar o seu carro mais do que Deus. Você não pode amar a sua casa mais do que Deus. Deus lhe deu, você zela, você cuida, mas não coloca nada acima de Deus. Deus está lhe convidando nesta noite, através dessa palavra, lhe chamando para um convite. E Deus é tão bom que Ele é educado. O nosso Deus, Ele é educado, Ele convida. O nosso Deus, a Bíblia diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e cearei, ou seja, jantarei com Ele. Oh, rapaz, coisa melhor do que ter Jesus jantando contigo todas as noites. Ter Jesus na particularidade da sua casa, meu irmão. Aleluia. Mas a porta aqui não é a porta da sua casa. A porta aqui é a porta do seu coração. Porque o coração do homem, Jesus diz que dele sai todas as coisas mal. O homicídio, o adultério, a mentira, a falsidade. Tudo isso vem do coração do homem. Quando diz o homem, não quer dizer a respeito de sexo, de homem ou mulher, não. Do homem no contexto homem e mulher. Tudo isso vem do contexto nosso, do coração. O homem que faz homicídio, o homem que adultera, o homem que mente, que age com falsidade, ele faz isso por causa da dureza do seu coração. E aonde está a chaga humana, é aonde Deus quer habitar, é no seu coração. Abra o seu coração para Jesus nessa noite. Não endureça, aleluia, não endureça a voz de Jesus que fala sobre o seu coração nesta noite. O último vinde aqui. A Bíblia diz que Jesus chegou no último dia da festa, se colocou de pé e disse para todos aqueles que estavam ali: vinde a mim, todo aquele que tenha sede, vinde a mim e beba. E aquele que beber da minha água, do seu ventre fluirão rios de água viva. Eu bebi dessa água. Antes eu bebia aguardente, cheirava cocaína. Era metida faccionário, metida bandidão. Mas Jesus, quando Ele pega camarada do coração duro, que se acha, faz leão virar menino, faz leão virar gatinho, porque Ele é Jesus, aleluia. A presença dEle é maior do que tudo, é maior do que os bailes, é maior do que a cocaína, é maior do que a orgia, é maior do que tudo. A presença de Deus, ela é gloriosa. E nessa noite a presença de Deus, ela vai se manifestar sobre a sua vida e sobre o seu coração. E nesta noite Jesus manda vir: vinde vós que tem sede. Você tem sede, rapaz. Quando você ouve hinos evangélicos e se sente à vontade. Você escuta hinos e começa a chorar. Você ouve hinos e começa a se quebrantar. Sente algo diferente. Sabe o que é isso? É sede. Sede de Deus. Porque você bebe.
vai para a festa e nada sacia essa vontade sua. Mas Jesus, ele esgota essa fonte na sua vida e faz dela uma fonte de água viva e transforma a sua vida e faz de você um homem novo, uma mulher nova, porque ele é Deus. Aleluia. É verdade. Deus. Vinde a Cristo. Jesus está mandando dizer nesta noite: vinde a mim, vós que tem sede. Vós que tem sede, vinde a mim, aleluia. Você tem sede de Deus, você tem sede de conhecer a Deus. Eu lembro que um dia eu estava numa boca de